Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma conta no MongoDB. Eu e os alunos do curso de Análise de Sistemas fizemos esse passo a passo, desde preencher lá na telinha do MongoDB o seu e-mail, o seu nome, a sua senha, aprender a criar os usuários, aprender a criar os acessos de segurança, aprender a configurar o cliente e no final a gente conseguiu colocar um registro novo nesse banco de dados. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, dá essa força pra mim, se inscreve, vai me ajudar bastante. Eu tenho me esforçado muito para trazer novidades aqui para vocês, então a sua força vai ser muito legal. Vamos lá pro vídeo, vamos aprender a criar essa conta no MongoDB. Hoje eu vou apresentar para vocês esse banco de dados que chama MongoDB. É um banco de dados Not Only SQL, beleza? Então a gente chama de NoSQL, não é Node não, tá pessoal? Isso é importante, tá? Escreve-se assim, NoSQL, beleza? É not only, então não é somente SQL, permite mais coisas além do SQL. Existem vários outros bancos de dados que são NoSQL. A matéria aqui não é de banco de dados hoje, mas vai ser necessário vocês conhecerem esse banco de dados para a gente conseguir fazer o quê? A gente vai integrar o nosso projeto Node aqui no MongoDB. Então é importante vocês estarem familiarizados com o MongoDB. Aqui no site deles, que é mongodb.com, você vai ter, aqui primeiro tem as empresas, né, que utilizam, vocês podem ver que são empresas bem consideráveis, né, Facebook, Google, Adobe, a Sega, SAP, são empresas grandes, tá? Como que ele funciona, basicamente? O MongoDB ele é formado por documentos, beleza? O que é um documento aqui para o MongoDB? É um arquivo em JSON. O que é o JSON? JSON é JavaScript Object Notation, tá bom? Então é uma anotação JavaScript que foi trazido aqui para o universo de banco de dados. Então ele não possui uma tabela. Quem está fazendo banco de dados aí vai ver que é um pouquinho diferente do MySQL, onde a gente possui uma tabela, a gente define os campos, é um pouquinho mais rígida, né? Um pouquinho mais burocrático a forma de se fazer. E aqui no MongoDB é bem mais livre, é bem mais flexível da gente trabalhar. Então, por exemplo, isso daqui, que eu estou selecionando, é um registro lá na coleção. A gente chama as tabelas aqui de coleção, collection. Olha a estrutura, né? Abre chave, nome do seu atributo, valor, vírgula, nome do outro atributo, dois pontos, valor. Então percebam, essa estrutura aqui a gente já fez lá no JavaScript. No comecinho lá, falando o que era um objeto, a gente fez esse tipo de estrutura lá. Vocês podem ver que aqui ele permite trabalhar com array também. Então é bem mais simples da gente fazer essa transformação do código da aplicação do back-end para o banco de dados. Aqui, né, parece ser bem mais flexível. Por exemplo, a gente está salvando um vetor dentro de uma outra estrutura aqui. Lá no SQL isso aqui não seria permitido. Tá? A gente teria que salvar hobbies, por exemplo, em outra tabela, que teria um relacionamento. E percebam que o ID aqui é nesse formato. Tá? É um pouquinho diferente dos IDs que a gente estava acostumado a trabalhar lá no MySQL, né, com ID incremental. Isso aqui então é mais moderno, o mercado tem migrado para esse tipo de ID aqui. Você pode escrever queries, beleza? Então aqui eu estou buscando todo mundo que tem esse CEP. Então como que eu faço? db.users, que é o nome da collection, .find, abre parênteses para eu montar minha query, abre chaves, põe o nome do campo que eu quero buscar e o valor. Vou tentar dar um zoom aqui para melhorar para vocês aí. E aí dessa forma ele trouxe todos esses resultados aqui. Bom, aqui algumas coisas do próprio MongoDB. Aqui algumas características, né? A gente consegue monitorar, colocar alertas, consegue colocar alguns eventos, questões de segurança, backup, clusters globalizados. Então, por exemplo, eu posso criar um banco de dados que vai estar lá nos Estados Unidos. Tá? Então vai estar numa máquina aqui da MongoDB colocada lá nos Estados Unidos, por exemplo. Por baixo dos panos, né, o MongoDB ele vai usar as nuvens, né, que a gente está acostumado. Então as nuvens da Google, da Amazon ou da Microsoft. Tem essa possibilidade aqui também de poder criar gráficos, né, usando as ferramentas do MongoDB, conectores. Você pode usar o Compass, né, que é uma interface, assim como a gente tem uma interface lá do Workbench, né, para trabalhar com o MySQL. A gente tem o Compass, tem o Robot 3T também, onde a gente consegue acessar o nosso banco de dados aqui.
Bom, pessoal, então a ideia é a gente criar uma conta aqui. Então eu vou me cadastrar aqui. Coloquei o meu e-mail. Quiser colocar seu nome, seu sobrenome, escolhe uma senha aí. Concorda com os termos e pode ir. Ó, o que eu estava falando, pessoal. A empresa que administra aqui, ela vai criar o seu banco de dados nas nuvens que já são conhecidas, né? Da Google, da Amazon ou da Microsoft. Então é só preencher os dados e avançar. Bom, ele demora um pouquinho, né? Porque ele vai alocando alguns recursos na nuvem e isso é sob demanda. Aqui você pode escolher qual tipo de plano você quer utilizar. Então, quais as diferenças aqui, né? Esse primeiro, que é gratuito, a gente tem clusters compartilhados. A gente vai estar trabalhando num espaço que é compartilhado entre vários bancos de dados, beleza? Então, a performance do nosso banco não vai ser a melhor possível, tá? Se a gente quer uma performance melhor, quer ter mais recursos, por exemplo, que meu banco de dados fizesse backup toda noite, por exemplo, tá? Ou 2 vezes por dia, não seria um problema, é só você assinar algum plano, você vai ter acesso a esse tipo de recurso. Também não é nada muito caro, né? Você perceba que é cobrado por hora, tá? Então, esse plano aqui é 8 centavos a hora, e se você deixar ligado lá o mês inteiro, você vai pagar $56. Esse outro aqui começa a partir de 13 centavos a hora, e se você deixar ligado o mês inteiro, você vai pagar em torno aí de quase $100 por mês, tá? Mas a gente vai aqui no plano free, beleza? Onde é gratuito, mas a gente vai ter um banco um pouco mais limitado, não vai ser o mais rápido possível. Como eu falei, não tem alguns recursos como backup. Então é só você selecionar para criar um cluster. E aí aqui ele vai perguntar para vocês, olha, em qual nuvem você deseja hospedar o seu banco de dados? Na Amazon, na Google ou na Microsoft? Tá, no Azure. Eu vou criar aqui na Google. Aqui você pode escolher qual região vocês querem criar esse banco de dados. Tentem imaginar que é uma máquina, beleza, pessoal? É um servidor mesmo que vai estar rodando o seu banco de dados e esse espaço, esse servidor, vai precisar ser alocado, que seja aqui em Iowa, que seja em São Paulo, ou se eu quiser criar lá na Europa, tem essa opção aqui de criar na Bélgica. O interessante é a gente criar perto de onde a gente esteja, para que não tenha muita latência de rede. Então, por exemplo, eu poderia criar no lugar mais longe possível aqui, na Ásia, por exemplo, em Tóquio? Poderia. Mas para eu acessar uma informação que está lá em Tóquio, vai demorar um pouquinho mais do que eu acessar uma informação que tem em São Paulo, vocês concordam? Imagina, é muito mais longe fisicamente. O nosso request, a nossa requisição vai ter que percorrer muita coisa até chegar lá nesse servidor aqui. Ao contrário do que se a gente criar aqui em São Paulo. Então eu vou criar esse aqui em São Paulo. Aqui vocês vão escolher qual a configuração vocês querem. A gente vai escolher essa M0 Sandbox, que tem memória RAM compartilhada e um espaço físico de disco de 512 MB e CPU também compartilhada, mas é para sempre gratuito. Então você não precisa se preocupar em pagar nada para estar criando esse banco de dados aqui. Mas olha o porém, né? Se a gente tem mais de 500 conexões abertas, isso aqui não vai ser possível, esse plano. Além disso, eu tenho uma performance de rede lenta, devagar. Eu posso criar no máximo 100 bancos de dados aqui. E eu posso ter no máximo 500 collections ou 500 tabelas. Então percebam que tem várias limitações aqui. Existem também esses outros planos, tá bom? Mas aí já começa a ficar pago, né? Nesse caso aqui o M2 já é $9 por mês. O M5 já é $25. Então a gente vai escolher o M0 Sandbox, que é para teste mesmo, só para a gente simular aqui, tá bom? Ter o gostinho de criar um banco de dados. Aqui nas configurações adicionais, percebam, a gente só tem a opção de backup quando a gente seleciona M2 ou superior, tá? Então eu teria que estar pagando já esse cluster aqui para a gente ter essa feature, ter essa funcionalidade de fazer backup automático do nosso banco de dados, tá certo? Mas não tem problema. A gente vai criar aqui como M0, sem backup mesmo. E a gente pode escolher um nome para o nosso cluster, tá? Então eu vou chamar de Cluster Henrique, por enquanto. E vou criar esse cluster.
Pronto, aqui nessa etapa ele já começa a alocar mesmo lá na nuvem que a gente escolheu, né? A gente escolheu em São Paulo, na Google. Então ele já começa a buscar um servidor naquela região que a gente escolheu já para criar, para levantar o nosso cluster. Aqui demora um pouquinho, pessoal. Olha o que ele está falando aqui, ó, né? Novos clusters podem variar aí de 1 a 3 minutos para serem provisionados. Pessoal, percebam que aqui ele já terminou de criar. E aqui ele já mostra até alguns gráficos. Esses gráficos aqui são em tempo real. A gente consegue ver operações de leitura, né? Read e de write também, de escrita. Tá bom? Aqui ele já mostra pra gente as operações que estão acontecendo. Número de conexões que a gente está usando no momento. A gente tem 0 conexões, de um máximo de 500 conexões aqui. E aqui também tamanho que a gente está alocando, né, quantidade de dados que a gente está alocando no nosso banco de dados. Aqui, se você clicar em Collections, você vai ter acesso às suas coleções, às suas tabelas do banco de dados. No momento, provavelmente não vai ter nada aqui. Isso. Não tem nenhum database, ou seja, não tem nenhum banco de dados e também não tem nenhuma coleção e nenhum banco de dados. Vamos navegar nessas abinhas aqui, só para mostrar para vocês. Olha que legal, ele cria aqui réplicas do seu cluster. Isso é legal porque ele mesmo já tem uma redundância de dados nessas 3 regiões aqui, tá bom? Ele tem um primário, né, um shard primário, um secundário e um outro aqui para fazer esse tipo de espelhamento entre os dados, tá bom? É uma segurança a mais que a gente vai ter aqui. Na abinha Real Time você consegue ver o banco em tempo real, mas é uma funcionalidade que está disponível apenas para M10 ou Higher Clusters, né, ou clusters acima. Na abinha de métricas você consegue ver coisas mais detalhadas, fazer alguns filtros aqui. Collections vai estar vazio, não tem nada ainda que a gente não criou. Aqui mais a parte de perfis, também só disponível para M10 ou acima. Parte de performance, ferramenta de linha de comando aqui também. Se a gente voltar aqui para o nosso cluster, vocês vão ver que tem esse botãozinho que chama Connect aqui. Vocês vão clicar nele, você vai escolher aqui Choose a Connection Method, você vai escolher Mongo Shell e ele vai dar para você aqui o que? Uma URL de como se conectar no seu banco de dados. A gente vai copiar isso aqui, a gente pode fechar por enquanto. Antes da gente conectar, a gente vai ter que criar um usuário nesse banco de dados. Por quê? Lembra quando a gente estava instalando o MySQL? Lá algumas pessoas até tiveram problemas na instalação. Quando a gente vai instalando, ele já pede, olha, já cria o usuário root, o usuário master aqui do banco. Aqui a gente precisa criar esse usuário também. Database Access, nessa abinha Database Users, você vai criar um novo usuário. Vou criar um usuário chamado Henrique. E vou gerar uma senha aqui para ele. Para fazer a conexão, pessoal, vocês vão ter que baixar uma aplicação que chama Robo3T, que é similar ao Workbench, beleza? Então ele é só a interface que fala com o Mongo. Aqui você vai baixar o download Robo3T only. Então só vai baixar o Robo3T. Eu já tenho ele instalado aqui. É só a gente iniciar e é essa ferramenta, tá? Essa tela de Welcome você pode fechar, não é necessária. Aqui você clica aqui em cima e vai abrir essa janelinha aqui de conexões que você pode fazer. Só você colocar criar. E aí lembra daquela URL que a gente pegou dentro do nosso cluster? Deixa eu só adicionar o usuário. Ele cria o usuário aqui para você. Aqui se você vier em cluster, né? Connect. Connect with Mongo Shell. Ele vai dar essa URL aqui para vocês, tá? Vamos copiar ela. E a gente vai colar essa URL aqui, fazendo alguns pequenos ajustes. Beleza? Aqui ele está falando, olha, isso aqui é a parte obrigatória mesmo, tô falando que eu quero conectar num servidor que é MongoDB, e aqui tem o nome do cluster. Dentro do cluster a gente tem o banco de dados, tem usuário, tem senha, então a gente volta lá, fecha isso aqui,
pega o seu usuário e a sua senha que você criou. Como que faz isso? É só entrar aqui, dar um edit. Você pode dar um edit password. Pode ir até de novo aqui. E aqui, pessoal, depois do barra barra, né? Então do MongoDB mais srv, dois pontos barra barra, a gente vai colocar o nome do usuário, dois pontos, a senha, arroba e o nome do cluster, tá? Então, novamente, olha o formato aqui. Então, aumentar essa janela. MongoDB mais srv, dois pontos barra barra, o nome do seu usuário, dois pontos, a sua senha, arroba, né? Já para falar onde que eu quero conectar, nesse cluster aqui. Aqui eu vou até colocar um nome de conexão, então vai ser cluster Henrique. E vou fazer um from srv, só clicar aqui. Pronto, ele já importa as configurações lá do nosso cluster para cá, tá? E é só a gente salvar. Salvou, ele volta para essa telinha. Você já tem a sua conexão pronta aqui com o banco. Só clicar em conectar. Deu algum erro aqui. Ah, pessoal, faltou um detalhe muito importante aqui, tá? Vamos entender o que é. Aqui é até legal que deu esse erro, porque a gente pode explorar esse problema. Imagina que em ambientes mais seguros, ambientes de produção, né, que a gente chama, onde a aplicação final já está lá depositada, já está rodando para vários usuários, a gente precisa ter uma segurança muito grande, tá? Então, eu não posso, por exemplo, mesmo como desenvolvedor, conectar num banco de dados de produção a partir daqui da minha máquina. Isso seria uma brecha de segurança muito grande. Então, o que o pessoal faz? A gente consegue permitir algumas brechas, tá bom? Para a gente poder acessar esse nosso banco, tá? Como que a gente faz isso? Você clica aqui em Network Access e você adiciona um IP, ou seja, eu vou dar permissão para o meu IP acessar esse banco de dados. Então, vou adicionar aqui IP. Aí eu tenho duas opções aqui, ou eu posso permitir acesso de qualquer lugar. Então, por exemplo, vocês aí com esses dados, vocês poderiam até se conectar nesse meu banco de dados, se eu tivesse marcado essa opção, ou eu poderia adicionar o IP atual. E aí ele já pega meu IP atual e já adiciona aqui. É a opção que eu vou usar aqui por enquanto. Tá, ele vai publicar esse IP na whitelist, ou seja, na lista branca, que pode acessar o meu banco de dados. Somente essa máquina que eu estou aqui poderia acessar esse meu banco de dados. Isso é legal porque a gente restringe bastante, né? Então, o nosso banco não ficaria tão exposto na nuvem a ponto de qualquer pessoa, de qualquer lugar, poder acessar esse banco de dados, tá certo? Claro, mas se tratando de um banco de dados que não é de produção, é de um ambiente de desenvolvimento de projeto, não teria de repente essa necessidade da gente ficar colocando o IP dos desenvolvedores. Não, você pode colocar essa outra opção, vamos colocar ela também por enquanto, que é permitir o acesso de qualquer lugar, e é só confirmar. Eu posso até colocar por um período de tempo, vocês viram ali, né, pessoal? A gente pode setar um período de tempo que isso aqui ficaria disponível, tá? Então eu poderia marcar aqui, ó, que essa opção, essa entrada será automaticamente aí deletada depois de 6 horas, um dia ou até uma semana. Isso aqui é legal, de repente você vai fazer um teste bem pontual em um único dia, então eu poderia marcar e não me preocupar disso aqui, de ter que voltar aqui e apagar esse registro que eu criei, tá? Percebo que agora já está ativo, você já tem a sua conexão pronta aqui com o banco, só clicar em conectar. Feito isso, pessoal, a gente já está aqui no nosso cluster, tá certo? Dentro de um cluster eu posso criar vários bancos de dados e dentro de cada banco de dados eu posso criar várias tabelas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser clicar com o botão direito no cluster e criar database. Aqui eu vou colocar o nome para ele, vou chamar de meu primeiro database. Criar. Percebam que ele já cria aqui para vocês o banco de dados, já com essas 3 pastinhas aqui, a pastinha de coleções, de funções e de usuários. Se você abrir a de coleções, vai estar vazio, vai estar 0 aqui por enquanto. Você pode clicar aqui com o botão direito e criar coleção. Aqui eu vou criar uma nova
collection, uma collection chamada usuário. E maravilha, ele já criou. Se eu dar um duplo clique aqui, ele já vai abrir um select asterisco from, né? Igual a gente tem lá no MySQL, ele vai abrir aqui fazendo um find, beleza? Percebam que é um pouquinho diferente com o que a gente tem lá no MySQL. Não tem nada por enquanto, foi retornado nenhum registro aqui. O que a gente pode fazer então? A gente pode clicar no botão direito, inserir documento. E aí percebam, ele já vem com um formatinho JSON aqui para nós, tá? Então eu vou criar alguns atributos aqui só para a gente poder ilustrar um registro no banco. Nome, sempre com aspa, tá pessoal? Aspa no nome do atributo, 2 pontos e idade, por exemplo. E aqui ele vai aceitar também outros formatos, tá pessoal? Então aqui perceba que eu estou inserido no formato de string também aqui, mas aqui eu quero colocar um número no banco de dados. Idade, tá bom por enquanto. Vou dar um salvar. Vou dar um refresh aqui. Maravilha, foi. Percebam, olha o que ele fez, né? A gente já criou pra gente o nosso registro, já com o ID, que ele mesmo deu, esse código aqui em cima, que é de um tipo que chama Object ID, é um tipo do próprio Mongo. Isso aqui a gente não consegue criar, todo documento vai ter o seu underline ID, tá bom? Esse aqui é padrão da ferramenta. O que mais? O nome, que é do tipo string, o endereço, que é do tipo string, e a idade, que é um inteiro. Aqui, pessoal, na interface aqui do robô 3T, a gente tem 3 tipos de visualização. Tem essa, que é meio que em árvore, né, explorando aqui o que tem dentro de cada documento. A gente pode ver num formatinho mais perto de tabela aqui, então as coisas já ficam até mais estruturadas, né, dependendo das informações que a gente quer ver. Isso aqui pode ser a melhor forma, né, já vai mostrar tudo para você, ou a gente pode ver como texto mesmo, tá bom? Como JSON mesmo, a gente já acessa isso dessa forma. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, a partir do momento que a gente já tem esse documento criado, é editar esse documento. Então vou dar um edit document e vou criar, por exemplo, mais um outro campo aqui que vai chamar filhos, por exemplo. Tá? E aqui vai ser um array de string. Então eu vou querer ilustrar isso para vocês aqui. E maravilha. Tá? Então eu inseri esse novo atributo, que é um array, que tem 2 valores aqui. É só salvar. Vamos abrir o documento. Perceba, né? Esse atributo novo que a gente cadastrou como filhos tem 2 elementos aqui e é do tipo array, pessoal. E aí, se a gente abrir esse atributo, ele vai mostrar pra gente o que tem lá dentro. No item 0, na posição 0 e na posição 1. Se a gente quiser ver na outra visualização de tabela, ele acaba não mostrando aqui o que tem dentro do array. Beleza? Ele só vai mostrar pra gente o primeiro nível. Ou a gente pode ver também dessa forma, como texto, e daí sim ele vai mostrar tudo aqui pra gente, tá? A gente pode também, pessoal, remover um documento. Eu posso dar um delete document, tá bom? Então ele vai apagar esse registro da tabela aqui. Posso copiar o JSON, então por exemplo, eu quero, sei lá, por algum motivo eu quero copiar esse JSON em algum lugar. É bem tranquilo, você pode dar um copy aqui e copiá-lo em outro lugar. Por exemplo, só para vocês verem, eu vou colocar ele aqui, ó, copiou, tá? Eu não falei muito dessa estrutura aqui, nós temos um select similar que a gente tem lá no MySQL, tá bom? Onde a gente usa select, asterisco, from, nome da tabela, where. Aqui a gente põe db.getCollection, o nome da sua coleção, nesse caso aqui é o usuário, poderia ter várias outras aqui. E aí o nome do comando que você quer aplicar, nesse caso chama-se find. E aí eu vou passar dentro do find, eu vou passar um objeto vazio. Como que eu passo um objeto vazio? Só abre e fecha a chave. Isso quer dizer que eu vou querer retornar todos os documentos
da minha tabela, aqui sem filtro algum. Só para a gente ilustrar fazer um filtro, eu vou criar mais um registro nessa tabela. Então vou criar aqui um outro usuário. Se você dá Ctrl Enter aí, ele atualiza, tá pessoal? Ele roda de novo essa query aqui em cima. E percebam, a gente cadastrou mais um documento aqui no banco e ele já foi apresentado aqui pra gente. Agora, se a gente quiser fazer um filtro, por exemplo, eu quero buscar as pessoas que têm 35 anos de idade. Então, é fácil pra gente. É só dentro do objeto aqui, a gente colocar o nome do campo que a gente quer buscar, nesse caso aqui, então, idade. Lembrando que é entre aspas, idade, 2 pontos e o valor que você está buscando, idade 35. Vamos rodar. Pronto, então ele filtrou, ele não trouxe mais os 2 documentos, ele só trouxe um, porque deu match aqui, nesse campo, nesse valor. Se eu colocasse outro valor aqui, por exemplo, 36, pronto, ele não vai retornar nada pra gente, porque não encontrou nada que satisfaça essa condição aqui. Se eu não colocar nada, ele vai trazer os 2 documentos. Perceba que em filhos, esse documento aqui de baixo não tem nenhum valor, o endereço também não tem valor aqui nenhum, e mesmo assim a gente conseguiu criar um novo documento aqui. Bom, galera, isso aqui foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha aí pra mim se você gostou. E se você ficou com alguma dúvida, não deixa de comentar, me manda um direct aí, a gente vai se falando, tá bom? Um abraço, valeu, até o próximo vídeo!